Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e obrigado pela sua companhia. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para você que está em dúvida acerca de algumas coisas da caminhada de fé. O apóstolo Paulo tem sempre orientações que nos ajudam a viver a nossa fé e nos comportar na Igreja de Deus. Hoje é terça-feira, dia 5 de março de 2019. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Paulo aqui está conversando, tratando de um assunto que tinha virado motivo de discussão na igreja. E qual era o assunto? A questão dos alimentos. Porque boa parte da igreja de Cristo que estava se formando naquela época era composta por alguns judeus que tinham as suas práticas, tinham a sua forma de se comportar diante da religião. Então, eles tinham determinados tipos de alimentos que eles não comiam. Quando Paulo anuncia o Evangelho, Paulo vem falar de um relacionamento com Deus que não mais é medido ou não se limita à prática desse ou daquele preceito. Já não está mais envolvendo uma questão de vestimenta, uma questão de alimentação, uma questão de dias, uma questão de práticas. Mas o Evangelho fala de uma libertação que o homem ou a mulher tem e convida essa pessoa agora liberta a se relacionar com Deus. E de que forma deve ser esse relacionamento? Baseado no amor, porque foi assim que Jesus resumiu os mandamentos. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, e amará o teu próximo como a ti mesmo. A questão do relacionamento com Deus, a questão da nova igreja que estava surgindo, é que eles tinham que andar em amor. E para que eles pudessem andar em amor, eles teriam que ter alguma tolerância com relação a algumas coisas. Por quê? Para algumas pessoas, assim que elas recebiam Jesus, elas rapidamente se desprendiam de todas as práticas que já não faziam sentido para ter um relacionamento com Deus. Então alguns abandonavam facilmente algumas práticas com relação a separar esse ou aquele alimento, com relação a descansar nesse ou naquele dia. Então algumas rapidamente abandonavam essas práticas, outras não. Outras continuavam, e olha que não eram quaisquer pessoas, até mesmo os apóstolos tiveram dificuldade com isso. Nós vamos ter um momento ali em que o próprio Pedro, ele de alguma forma demonstra que ele tem dificuldade de abandonar as práticas judaizantes. Então, o que é que estava acontecendo ali? Tinha alguns irmãos que estavam comendo tudo quanto é tipo de alimentos. Tinha outros que não. Tinha outros que diziam, não, esse tipo de alimento eu não vou comer, porque Deus não se agrada disso. Só que os irmãos não estavam respeitando a posição um do outro. Um queria obrigar o outro a comer o alimento que ele comia, o outro queria proibir o outro de comer um alimento. E aí Paulo vem trazendo uma palavra que ele vai falando sobre esse assunto e vai culminar nesse versículo onde ele praticamente dá um fecho assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, Paulo está dizendo que o reino é muito maior do que isso. Por favor, não fiquem tão apegados a alguns detalhes, porque o reino de Deus é muito maior do que isso. Vocês precisam entender que mais importante do que deixar de comer ou comer um alimento é vocês terem respeito e amor pelos seus semelhantes.
É vocês saberem tolerar a fraqueza de uns? É vocês terem paciência com outros? É vocês estarem unidos em comunhão, porque juntos vocês são mais fortes e o diabo não pode prevalecer sobre vocês. Trocando em miúdos, muitas igrejas hoje estão se enfraquecendo cada vez mais diante do diabo, porque estão a cada dia mais completamente divididas. Muitas famílias estão se enfraquecendo por causa de divisões. Divisões que poderiam ser resolvidas se houvesse respeito entre um e outro. Respeito com relação à posição, com relação à capacidade, seja a capacidade espiritual, intelectual. Note que tem crianças que você ensina a coisa uma vez só, você ensina ela a fazer uma continha ali e ela aprende facilmente. Tem outras que não, tem outras que você precisa ensinar 2, 3, 4 vezes. Tem crianças que têm uma aptidão para um tipo de esporte. Tem crianças que nem gostam de esporte. Quando nós chegamos na igreja, somos crianças. Crianças na fé. Nascemos de novo. Vamos iniciar uma longa caminhada de aprendizado. Precisamos ter paciência uns com os outros, porque mais importante do que qualquer outra coisa na igreja de Cristo é amarmos a Deus e ao nosso semelhante, e demonstramos o nosso amor a Deus por meio do amor ao nosso semelhante. É assim que a gente mostra que ama a Deus, quando nós amamos o nosso semelhante. É claro que nós não vamos concordar com tudo que ele faz ou deixa de fazer, mas nós temos que procurar estar juntos, respeitando os limites uns dos outros, respeitando a capacidade uns dos outros. E para encerrar, eu gostaria de dizer que, conforme Paulo disse, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Você que tem sede de justiça, você que busca por justiça, a tua justiça está no reino de Deus. Você que busca por paz, você que anda atribulada, você que anda preocupado, você que leva uma vida conturbada, a paz que você procura está em Jesus, no reino de Deus. E mais do que isso, mais do que a paz, a alegria no Espírito Santo, ela nos ajuda a caminhar, ela nos ajuda a vencer os obstáculos, as adversidades. Então, o que nós precisamos é procurar viver bem, é procurar deixar as diferenças de lado e fazer com que o nosso amor cresça, porque à medida que o amor vai crescendo em nós, nós vamos aprendendo a lidar de forma muito mais sábia com as diferenças, porque quando nós lidamos com sabedoria, nós vamos resolvendo as coisas, e quando nós não temos sabedoria, nós vamos transformando uma pequena coisa numa grande confusão, e aí o diabo prevalece e o diabo vence, o diabo consegue de alguma forma destruir aquilo que nós estávamos construindo. Eu quero convidar você a uma vida de paciência, uma vida de respeito, uma vida de olhar um pouco mais além, pensar na coisa maior e não se ater a pequenos detalhes, porque o próprio Jesus nos deixou esse ensinamento. Quando sentava-se Jesus com as pessoas para ensiná-las, ali havia pessoas carregadas de pecados, de desvio de caráter, porque a palavra diz que ladrões e prostitutas se assentavam com ele. E Jesus tinha paciência, Jesus ia ensinando e a palavra dele ia libertando essas pessoas. Não precisava Jesus ficar tentando enfiar na marra alguns princípios para aquelas pessoas. Elas iam se desprendendo daquelas coisas erradas e iam procurando viver uma vida mais íntegra na presença dele, porque Jesus deu liberdade para que nós, com o nosso desejo, com o nosso querer, possamos fazer a vontade dele. Assim ele é glorificado, não por imposição, mas por amor e disposição de coração. Vamos orar para que Deus nos ajude nessa questão? Querido Deus, Pai maravilhoso de bondade, de graça e de misericórdia, diante dessa palavra eu quero pedir que o Senhor nos ajude
Que o Senhor faça com que nós tenhamos sabedoria, paciência e amor para lidar com as diferenças, para lidar com as situações que nós vamos enfrentar na caminhada de fé, na nossa comunidade, na igreja, na nossa família, entre os nossos amigos. Oh, meu Deus, é tão bom ter amigos, é tão bom ter uma família. Como é maravilhoso poder caminhar contigo, tendo uma comunidade de fé, uma igreja que nos ajuda, nos ampara. E nós queremos estar assim, ó Deus. Não queremos entrar em confusões que venham causar separação, destruição, revolta. Pelo contrário, nós queremos nos fortalecer, nos unir contra o verdadeiro inimigo, que é Satanás. Então, Senhor, ajude-nos a conviver com as diferenças, a respeitar os limites daqueles que são mais fracos. Ajude-nos também a ter sabedoria para lidar com as questões difíceis. Ajude-nos a ser como Jesus. Ajude-nos a nos amar. Ajude-nos a expressar o nosso amor, o nosso afeto, na forma de compreensão, de paciência, de mansidão. Querido Deus, ajuda-nos a nos fortalecer e vencer os obstáculos, os desafios da vida. Senhor, nesse dia nós precisamos da Tua boa mão conosco. São muitas as situações em que nós vamos precisar de amparo, de direção. Por isso eu te peço, vem nos ajudar, ó Pai. Dê-nos a Tua direção. Nós precisamos ser guiados pelo Teu Espírito, porque nós não queremos pecar contra Ti. Não queremos também causar confusões que venham nos separar das pessoas que nós amamos. Ajuda-nos, Senhor. Assim eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. E agora deixa eu te fazer um pedido muito especial. Aperta o like, dá o seu joinha aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa eu te fazer esse desafio. Por favor, mande essa palavra para pelo menos 5 pessoas. Mande e peça para elas acompanhar essa palavra. Que Deus te abençoe muito. Amém.